Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR para todo o Brasil, pelas antenas parabólicas, pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690. Você acompanha também no nosso portal sba1.com, o portal do agronegócio do Brasil, o canal do Boi Agro Canal. Você também está nos acompanhando pela NEL TV, a partir de agora no Paraguai e também aqui no Brasil. Você acompanha a programação do canal do Boi, está nos acompanhando pelo Facebook e a partir deste momento o sinal aberto em todo o estado do Mato Grosso do Sul. TV Imaculada Conceição está linkada conosco. E nós começamos o programa de hoje falando sobre pecuária, falando um pouco a respeito do que vem acontecendo com o mercado brasileiro, disposição de gado, como é que vem a tendência de valores. E para falar a respeito deste assunto, principalmente como vem se comportando, né, esse mercado para o gado gordo no Brasil, nós vamos conversar agora com o Iago Travagini, ele que é da Agrifato e vai responder um pouco a respeito de como vem se posicionando o mercado do gado pronto brasileiro. Iago, um prazer falar contigo aqui na Agricultura BR, no canal do Boi, que bom tê-lo conosco aqui. E nós estamos vendo um movimento, né, de valores mais elevados, de valores que estão acontecendo em todo o Brasil, e eu quero saber de você se essa evolução de valores aponta mesmo para novas altas, porque o registro que está tendo aqui para nós no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é de novas altas por aqui. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar aí com vocês do canal Boi. E o que a gente tem, sim, é um mercado que continua muito firme, um mercado que está bem demandado justamente pela oferta escassa. A gente entra agora no mês de novembro e dezembro, que são meses de final de ano, que justifica uma demanda maior do varejo e do atacado e, consequentemente, uma pressão maior sobre o preço. Então, a gente entra numa curva aí, que é uma curva que dá firmeza para o boi gordo, pelo menos nos próximos 30 a 45 dias. Então, pode ser que a gente veja maiores altas, sim, nesses próximos 30 a 45 dias, mas eu acho que mais importante do que isso é o ponto de que a gente entra agora num momento de muita firmeza. O mercado ele não dá sinais de que pode voltar, não nesse curto prazo. Iago, nós temos acompanhado também a disposição de animais no país e aparentemente a carga que se tinha de gado confinado, por exemplo, no país, passou. Tem ali uma ou outra posição ali para cumprir algum contrato específico, mas a verdade é que passou, realmente o país tinha muito pouco gado confinado, como a gente vinha dizendo desde o começo desse ano. Eu quero saber de você, neste momento, onde que tem gado pronto no Brasil, que as escalas das indústrias frigoríficas estão bem estouradas e a gente tem observado que, mesmo com propostas melhores, não estão conseguindo fechá-las. Exato, a gente tem assim, a percepção de que o gado pronto ele está disponível em algumas localidades, né? Mas de fato as indústrias trabalham com uma produção bem menor. Elas estão tendo que pagar mais caro pelo animal e elas estão reduzindo a escala de abate, e, consequentemente, e aí principalmente o que a gente tem visto é uma diminuição na capacidade produtiva da planta. A planta que era apta a abater 10 mil animais teve que reduzir para 5, ou deu férias coletivas. Então, o momento que se mostra é que as indústrias elas estão diminuindo a produção e também, mesmo com essa diminuição da produção, elas estão tendo que pagar mais caro para comprar esse animal. O animal ele sai, principalmente agora nesse momento, a gente está vendo muito animal de semi-confinamento e confinamento ainda chegar nessas indústrias, né? Mas o que a gente vê e visualiza é que é bem menos do que foi ano passado, como exemplo, né? A gente tem aí pelo menos uma redução na produção de carne no Brasil. A gente estima em torno de 10 a 15% esse ano, que deve reduzir a produção de carne no Brasil. Iago, nós observamos aqui em alguns estados produtores, principalmente no centro-oeste, que da segunda quinzena de outubro para cá, né, dos últimos 15, 16 dias, nós tivemos algumas indústrias frigoríficas melhorando muito a proposta para a compra de vacas e novilhas, principalmente. Então, melhorou o preço para vacas e novilhas. O pecuarista estava, de fato, tentando fazer uma retenção maior, pensando no preço do bezerro, que também vem com valores bem acelerados. Essa situação de propostas melhores para a novilha, para a vaca, pode trazer também uma outra situação de mercado, por exemplo, uma redução de spread entre o valor da arroba da fêmea para o boi gordo?
Sim, na média o que a gente tem visto é que o preço da vaca, ela tá se reduzindo, assim, tá diminuindo a diferença com o boi gordo. A novilha hoje a gente já vê com o preço de boi gordo, na verdade. Então a novilha já é um produto que ela é tão estabelecido no mercado interno que a carne da novilha ela consegue chegar no mercado interno com o mesmo preço aí do boi gordo. Então, por conta disso, por ser um animal bastante demandado e bastante apreciado no mercado interno, os preços da novilha evoluem de maneira muito parecida ou até conjunta com o do boi gordo. A diminuição do spread entre a vaca e o boi gordo é justamente por conta do ciclo pecuário que a gente vive. Como o preço do bezerro está alto, a retenção de fêmeas aumenta, por conta dos criadores, né, eles veem um preço do bezerro atrativo e começam a reduzir essa diferença entre esse abate de fêmeas, eles focam na produção de bezerros. Então, por conta disso, a gente está vendo aí uma maior valorização da vaca. Mas é um fenômeno natural que acontece por conta do ciclo pecuário. Eu acho que para os próximos anos aí a gente tem que ficar de olho, porque esse ciclo ele volta a se virar com a maior produção de bezerros lá na frente, a desvalorização do bezerro lá na frente e, consequentemente, uma desvalorização da vaca. O processo é demorado, mas ele acontece. Mas nesse momento a gente visualiza aí uma força maior também da vaca e da novilha. Iago, nós acompanhamos diariamente as negociações de mercado futuro, negociados na B3. O pecuarista brasileiro não tem tradição de negociar em mercado futuro, mas é uma referência interessante. Valores para maio, por exemplo, estão sendo negociados a R$ 273, arroba do boi gordo. E os pecuaristas acreditam que em maio os valores não vão estar próximos a 280. Há pouco eu conversava com alguns que vão apontando para esse cenário. Como é que a Agrifato acredita que vai estar esse primeiro semestre, né? Já durante a safra de boi, como é que vai estar o primeiro semestre em relação à oferta e demanda e valores praticados para arroba, já que os custos de produção estão com estimativas também de estarem mais elevados que agora, neste momento? Certo, o que a gente tem visto é que maio de 2021 ele tem uma grande diferença do ponto de vista demandante para a carne. O que vai depender muito é como vai ser a recuperação do mercado interno brasileiro. Em janeiro 21 a gente tem o fim do auxílio governamental às empresas, então pode haver sim um maior nível de demissão dessas empresas, falência e consequentemente demissão. Então a gente tem que ficar de olho muito no mercado interno. A gente acredita sim que o mercado deve permanecer firme, então a gente acredita que a arroba ela continua com força aí para manter o nível de 250, 260, 270 no próximo semestre, mas isso já é uma desvalorização frente aos preços atuais. Então a gente tem pontuado para os nossos clientes, principalmente, que avaliar o custo, e aí se tiver numa margem boa, a gente já pontua a negociação na B3. Então a B3 ela funciona como um termômetro. Se dá para negociar nesses 273 atuais, a gente já vende alguma coisa se a margem está positiva, obviamente, né? Então, assim, é um mercado que ele, na nossa opinião, continua firme para 2021, mas vamos ter que ficar muito de olho nessa demanda interna. Se a demanda interna fraquejar ou o crescimento do PIB for menor que o esperado, e, consequentemente, o desemprego for maior, a gente pode ter uma depressão aí de preços um pouco maior e, consequentemente, a arroba vir para baixo. Então, vai depender muito dessa demanda interna nesse primeiro semestre. Tá certo, Iago. Iago, agradeço a sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Obrigado, Fabiano. Um abraço. Um grande abraço, eu conversei com o Iago Travagini falando a respeito do mercado pecuário, alguns posicionamentos muito interessantes do Iago. Um grande abraço a ele, também a Lígia Pimentel, aí, a Agrifato, a equipe da Agrifato sempre colaborando aqui no Canal do Boi. E essas informações elas são importantes e o Iago trouxe um destaque muito interessante para quem está acompanhando a programação do Canal do Boi. Primeiro, uma valorização de arroba de boi gordo, redução de spread entre valor de arroba de vaca e valor de arroba de boi e o valor da novilha aí sendo negociado como a de boi. Então, são fatores interessantes para quem está operando no mercado e que está de olho nesse momento em que realmente há muita dificuldade da indústria frigorífica em fechar suas escalas, mesmo com redução da capacidade de produção.
A Agricultura BR segue agora trazendo números para o mercado da soja. E você vai ver agora como é que ficaram os números apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior. Fechamento aconteceu agora, então você acompanha conosco como é que ficaram esses números. Foram apresentados os números nesse dia 3 de novembro, nós tivemos o dia 2, segunda-feira, feriado, então tivemos dia 3 de novembro a apresentação dos dados. Você vai ver agora nos números que eu apresentar uma redução, né? Quando você vê o número de queda ali comparado a outubro do ano passado, você vai achar que está enorme o número. Mas tem que se considerar aquilo que aconteceu durante todo o ano, já que não tem mais soja no Brasil, até porque as exportações foram muito aceleradas. Então vamos trazer em dois momentos. Primeiro eu mostro como é que foi outubro, depois o acumulado de janeiro a outubro deste ano, tanto o volume quanto também a receita com as exportações de soja. Veja só que em outubro deste ano foram exportados um valor realmente tímido para aqueles números que a gente está acostumado a ver de exportação do Brasil. 2.492.000 toneladas. É a metade daquilo que foi embarcado em outubro do ano passado, mas esse número é muito bom, porque não tinha soja. Receita exatamente na metade, 913.500.000 dólares, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, ligado ao Ministério da Economia. Então, nesse momento, já é aquele momento que está se varrendo o armazém, tentando tirar a soja de algum lugar para cumprir alguns contratos. Os números que chamam mesmo a atenção são do acumulado, de janeiro a outubro, tanto no volume quanto também na receita. E é esse que eu quero que você fique atento. Veja só que a alta, frente ao mesmo período do ano passado, passa de 20%. Olha só que o volume total exportado no acumulado do ano é de 81.670.000 toneladas. A alta é de 24%. A receita totalizou com as exportações de grão de soja em 28 bilhões e 70 milhões de dólares. 28 bilhões e 70 milhões de dólares. Alta de 21,7% de acordo com os números que foram apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior nesta tarde desta última terça-feira. E olha, o que aconteceu lá no Mato Grosso? Começou a chover um pouco e a semeadura acelerou muito. Os números que nós temos acompanhado de algumas empresas privadas, como a G Rural, na segunda-feira, mesmo com feriado, divulgou os seus dados de levantamento, é que quando veio a chuva, as máquinas foram para o campo de uma maneira mais intensa e o produtor acelerou muito na última semana, fazendo com que praticamente aquele atraso que existia entre o plantio do ano passado e o deste ano, praticamente deixou de existir. E com a chuva, a semeadura acelerou no Mato Grosso, chegou a 60%, e é o que você vai acompanhar agora na reportagem de Valdir Pacheco. Vamos falar um pouco sobre o mercado de soja e milho aqui na região médio-norte de Mato Grosso. E o nosso convidado de hoje é o Hernani Klein, consultor de commodities aqui na região. Obrigado mais uma vez por receber a nossa equipe, Hernani. Obrigado, Pacheco. Eu que agradeço a oportunidade. Então, a região do Sinop aqui já chegou a 60% da área cultivada com a soja, dando início aí à safra 2020-21. Quem plantar daqui para frente corre algum risco, Hernani? Bom, Pacheco, pelo que nós temos acompanhado e conversado com alguns produtores, a janela ideal para a soja de altas produtividades, mesmo que o produtor não tenha a intenção de plantar o milho, seria até a janela do início de outubro até o dia 20 de outubro, mais ou menos. Seria o período ideal para as melhores produtividades que têm sido observadas. Continua o plantio de uma forma acelerada, as chuvas têm se intensificado em toda a região, no Brasil todo, como um todo, né? Mas a nossa região, a Grande Sinop, aí, já se fala em 60% da área plantada. Então, Hernani, agora a janela ideal para o plantio do milho é até 20 de fevereiro. Quem está plantando nesse período agora já está saindo um pouco dessa janela, né? Sim, para os plantios que estão dando segmento nesse momento, a janela para o milho safrinha, que o ideal seria até o dia 20 de fevereiro, 25 por aí, ela já se esgotou, né, vamos dizer assim. Já nesse período a colheita da soja vai ser do dia 20 em diante de fevereiro, e a janela ideal também para altas produtividades do milho já se fecharam. Os preços praticados hoje aqui no mercado, Hernani?
Pacheco, o mercado, pelo que nós estamos acompanhando no dia a dia, está bastante agressivo. A demanda, tanto para a soja quanto para o milho, ela continua extremamente acirrada, a disputa entre mercado interno e exportação. Soja nos níveis de R$ 170 na região de Sinop e milho na casa dos R$ 70. No disponível agora, bastante agressivos os preços. E alguns especialistas falam ainda que o milho pode chegar a um patamar bem maior ainda, né? Na casa dos R$ 100. Isso. Pelo cenário mundial que está sendo analisado, principalmente a questão da demanda bastante agressiva por parte da China e toda a conjuntura do mundo para o milho, existe essa expectativa pelos baixos estoques de passagem e por possíveis problemas em safras na América do Sul, no caso do Brasil, na Ucrânia, que a gente está vendo, a própria China com os problemas climáticos de inundações e os problemas que diminuíram a sua produção. Então existe um cenário bastante favorável. Ok, Hernani, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Pacheco. Acabei de conversar com Hernani Clay, consultor de commodities aqui na BR-163, no estado de Mato Grosso. De Sinop, Valdir Pacheco. Falo agora dos últimos números apresentados pela Stonex para a previsão de campanha 2020-2021 para a soja. Esse produto que está em falta no Brasil. Eu sempre digo que tem 3 produtos que estão com valores acelerados, porque não tem ou porque estão muito raros. É boi gordo, é a soja e o milho. E no caso da soja, houve uma estimativa um pouco melhor em relação à produção brasileira, agora chegando a pouco mais de 133 milhões de toneladas nessa campanha, ficando aí cerca de 680 mil toneladas acima do último levantamento. Vou trazer agora então um quadro de oferta e demanda para a soja 2020-2021, de acordo com a Stonex, produção estimada em 133 milhões 470 mil toneladas. A área também foi ampliada. Estimativa de área subiu de 37 milhões 983 mil hectares para 38 milhões 138 mil hectares. O pessoal está ocupando mais área mesmo, sobre área de pastagem degradada principalmente. Produtividade média para a soja, estimativa maior. Portanto, Stonex não enxerga dificuldade neste momento em relação ao atraso com a semeadura da soja. Na verdade, a soja acabou entrando num período talvez ideal para o seu cultivo, chegando agora a 58,33 sacas por hectare, de acordo com os números que foram apresentados nesta quarta-feira. Continuo trazendo informações sobre soja, agora falando da campanha 19-20, essa que já praticamente não tem soja em lugar nenhum. O pessoal está varrendo armazéns para conseguir cumprir os contratos aí de exportação. Houve uma ligeira melhora. Agora a Stonex acredita que a produção brasileira foi de 125 milhões de toneladas, um pouco mais que isso, né? Cerca de 125 milhões de toneladas, com 124 milhões 340 mil toneladas aqui a Stonex apontou, para um embarque total de 82 milhões e 500 mil toneladas, de acordo com a Stonex. Eu lembro que os números que eu apresentei agora, já da Secretaria de Comércio Exterior, já são de 81 milhões 670 mil toneladas confirmadas. Isso já saiu do Brasil com os mais variados destinos. Então é muito provável que essa exportação alcance aí até 83 milhões de toneladas. Nós vamos acompanhando os números diariamente aqui no Agricultura BR. Vamos acompanhar agora o que vem acontecendo com soja negociada na Bolsa de Chicago. Eu lembro que soja voltou para os fundamentos de mercado, saindo bastante daquela influência que tivemos, principalmente na segunda-feira, das eleições norte-americanas. Vamos dar uma olhada agora como é que vem sendo posicionado Chicago. Chicago sobe de leve neste momento e a posição de janeiro vem para 10 dólares 67 cents mais 2 o bushel. Março, 10 dólares 62 cents mais 4. Posição de maio, 10 dólares 60 cents mais 6. Aqui subindo mais um pouco. A posição de maio vai subindo cerca de 0,5%. E a posição de julho também a 10 dólares 61 cents por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa Norte-Americana de Chicago.
Acompanhe comigo agora como é que vem sendo negociado o dólar comercial aqui no Brasil. O dólar, sim, vem com uma forte influência do que vem acontecendo nos Estados Unidos, e é o assunto a partir de agora. Dólar negociado a R$ 5,69 mais 4. A queda neste momento para a moeda norte-americana é de 1,18%, então vai perdendo mais de 1% o dólar no Brasil. Neste momento é o que a Agricultura BR destaca para você aqui no canal do Boi. Falo agora a respeito de dólar, de mercado financeiro e como que essas eleições norte-americanas acabam influenciando todo o sistema, principalmente a moeda aqui no Brasil, que é fundamental nessas exportações brasileiras, seja de carne bovina, suína, soja e milho. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar agora pela internet com a Camila Abdel Malak, ela que é economista-chefe da Veda Investimentos. Camila, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, prazer tê-la aqui conosco. Estamos vendo uma movimentação mais intensa nos Estados Unidos com a disputa eleitoral. Apesar de apontar para uma vitória do candidato democrata, ainda tudo pode acontecer por lá e tem muita movimentação por parte do presidente Donald Trump. Como é que o mercado tem reagido, principalmente a moeda norte-americana, o dólar? Camila, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada, boa tarde a todos. O mercado financeiro está acompanhando atentamente como vai ser esse desfecho. Tinha uma movimentação nos últimos meses de uma provável vitória do Joe Biden, do candidato democrata, e a gente está tendo uma surpresa porque parece que essa eleição ela não vai ser tão fácil assim. Então, a gente já tem uma movimentação por parte do Donald Trump, e o pior cenário para os ativos no mercado global é uma margem estreita de vantagem, principalmente aí do Joe Biden em relação ao Donald Trump, porque o Donald Trump prometeu que vai judicializar essa eleição caso essa margem seja estreita, e ele já está dando esses sinais. Então, o pior cenário que a gente pode ter sim, a judicialização dessa eleição, porque a gente vai ter aí um período de incerteza prolongado. Camila, nós temos observado aqui no canal do Boi que principalmente o mercado agrícola, que ficou nervoso, principalmente no final da última semana e nesta segunda-feira, precificou uma possível vitória democrata e voltou aos fundamentos originais em relação a culturas que são importantes aqui no Brasil, como soja e milho, que são as culturas mais importantes para nós. O mercado financeiro, dá para dizer que já precificou essa situação com o candidato democrata sendo vencedor, Joe Biden, ou mesmo a continuidade do Donald Trump? Então, a gente tem aí uma análise de prateleira do mercado financeiro de que talvez a vitória de um candidato democrata poderia favorecer principalmente esses atritos que a gente vem acompanhando nos últimos anos, atritos comerciais China e Estados Unidos, que acaba prejudicando os emergentes. Então, uma vitória do Joe Biden tenderia a amenizar essa disputa comercial, mas só que isso, no caso do Brasil, não é uma análise tão simples. A gente tem que ponderar também que, com essas restrições que ambos os países fizeram uns aos outros, né, durante esse embate, o Brasil acabou se beneficiando, né? Teve aí uma destinação de parte dessa demanda dos países para, né, a cultura, né, brasileira. Então, e principalmente essa parte de proteína, de grãos. Então, o Brasil acabou se beneficiando. Então, a gente pensa no Brasil e no cenário, né, do futuro presidente dos Estados Unidos a partir de 2021, não é algo tão trivial. O mercado financeiro, sim, se posicionou para uma vitória do democrata, e olhando mais no âmbito global por conta do ressurgimento de casos de Covid, de sinais de desaceleração, por conta, né, das economias que se voltaram, principalmente na Europa, a fechar, talvez a vitória de um candidato democrata, o governo por lá iria inserir mais dinheiro à população. Eles têm uma tendência de um pacote fiscal maior, os democratas e os republicanos. Então, o mercado financeiro ele estava se posicionando para isso. Só que a gente tem que ponderar porque todos os candidatos, tanto Donald Trump quanto Joe Biden, têm os prós e os contras
a gente olha para o Brasil. Tá certo, Camila. Camila, quero agradecer a sua participação aqui conosco no canal do Boi e vamos aguardar para ver o que acontece e aí a gente deve voltar a se falar. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Obrigada a vocês. Bom, conversei agora com Camila Abdel-Malak, ela que é economista-chefe da Veda Investimentos, falando a respeito deste momento, mercado financeiro e dólar em relação às eleições norte-americanas, né? Vai influenciando demais o mercado financeiro, meio que precificou essa situação mesmo. E agora eu vou continuar falando desse assunto, mas aí entrando muito mais dentro do ambiente do que vem ocorrendo com o mercado agrícola e essa relação, né, dos 3 pontos, China, Estados Unidos e Brasil. E para falar a respeito deste assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios o nosso consultor de agronegócio, João Pedro Cuti Dias. João Pedro, se tem algo que é difícil falar, como é que vai se definir uma eleição norte-americana, né? Se nós pegarmos aqui, eu estou com o telefone celular na mão e vou acompanhando em tempo real o que vem acontecendo por lá, o Joe Biden vai vencendo, parece que ele é o novo presidente, mas tudo pode mudar a qualquer momento. João Pedro, o que isso muda para o Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Olha, eu não acredito que mude muita coisa, não. Eu sou da teoria do nosso vice-presidente, o Hamilton, o general Hamilton, que ele falou, olha, a relação entre Brasil e Estados Unidos é uma relação de Estado, ou seja, independe de quem está no poder. O americano, ele olha o resto do mundo com uma figura muito abstrata, ele não dá muita bola, não. Achar que o A ou B ganhar a eleição lá vai olhar o Brasil. Não vai olhar nada. Ele vai tentar defender a situação do americano. Ele é eleito para isso. É lógico, e vai fazer isso. Ele, por mais razão, o americano olha de maneira muito só para o próprio umbigo. Então é muito pouco provável. O que nós temos que fazer, é cuidar o dever de casa nosso, fazer as coisas que têm que ser feitas. O Brasil hoje é um grande concorrente dos Estados Unidos em carnes e grãos. No passado, o americano dava as cartas e jogava de mão, o mercado de soja, por exemplo. Hoje o Brasil supera e longe já a produção e a exportação americana. O Brasil era importador líquido de milho. Hoje o Brasil é exportador e é o segundo maior, disputa com a Ucrânia, disputa com a Argentina, o segundo lugar ali, e se aproximando dos Estados Unidos. Nós conseguimos criar uma figura de qualidade do nosso grão muito boa no mercado internacional. Países como o Japão, por exemplo, dão preferência ao milho brasileiro do que ao milho americano. Nas carnes, você vê o avanço significativo das exportações de carne de bovina, em função principalmente do mercado asiático, que nós hoje somos o maior fornecedor da China e somos grandes fornecedores no mercado asiático, enfrentando a Austrália e enfrentando os próprios Estados Unidos. Você vê isso na carne de frango também, que disputamos com os Estados Unidos o primeiro e o segundo lugar com eles lá. E agora crescendo na carne suína. O Brasil tem que cuidar olhar as nossas questões internas e isso continuar trabalhando, porque o mundo depende do aumento de produção do Brasil. O americano está no limite das áreas deles lá. Ele está no limiar de parâmetro. João Pedro, uma coisa, vou até envolver aqui o meu colega, nosso colega, Walter Puga Júnior, já está pronto lá em São Paulo. Eu vou envolvê-lo agora, ele está me ouvindo, já vi que ele está me ouvindo mesmo. A Camila Abdel-Malak acabou de conversar conosco, ela que é economista-chefe da Veda Investimentos, e ela falava a respeito da relação que se teve a partir do momento que teve aquele rompimento entre Estados Unidos e China do ponto de vista comercial, né? E pensando, Brasil e Estados Unidos são rivais no mercado agropecuário. É importante que o produtor rural entenda isso. No mercado internacional há uma rivalidade em relação à ocupação de mercados, de share de mercado. Isso é algo que acontece. Eu vou conversar com o Walter Puga Júnior agora. Puga, nós tivemos há pouco, vamos para aquela câmera, é isso? Nós vamos agora conversar com o Puga, então. Puga, nós conversamos agora há pouco com a Camila Abdel-Malak. Ela falava a respeito do posicionamento dela em relação às eleições norte-americanas, ao dólar, e como que o mercado financeiro precificou uma vitória do Joe Biden. Aparentemente, é o que deve acontecer, mas tudo pode mudar. A qualquer momento essas coisas mudam. De qualquer maneira, estamos conversando aqui a respeito dessa relação, e um Joe Biden, presidente, pode melhorar de fato uma relação com China? E aí a pergunta fica para os dois, vou deixar o Puga responder primeiro, João Pedro. Melhorando uma relação com China, isso pode representar uma concorrência maior em relação ao Brasil para a soja, para a carne suína, para a carne bovina? Boa tarde, Puga, seja bem-vindo.
Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, vamos lembrar que a relação entre Estados Unidos e a China, ela continua, né, muito tensa mesmo. Mesmo se tivermos a eleição do democrata Joe Biden, os articulistas em todo o mercado internacional, publicações em jornais, revistas e análises mais profundas em sites de internet mostram que Joe Biden teria uma postura um pouco mais, vamos dizer, condescendente com a China em negociação. Isso traria uma calmaria maior ao mercado. Não significa que ele vai abrir mão do que os americanos pleiteiam, em absoluto. O americano defende mesmo o seu país. O que ocorre é que as negociações com Trump causam muitas surpresas no mercado. E as ações das empresas que são negociadas, por exemplo, em Xangai, Shenzhen, o mercado financeiro, tanto na China como nos Estados Unidos, ressentem dessas surpresas, né, que Donald Trump, com as suas medidas, com seus arroubos, traz para o mercado. Agora, Joe Biden indica pelo menos, né, ele sinaliza uma promessa de uma conversação amena na mesa de negociações, sem grandes retaliações, sem grandes provocações, como faz Donald Trump. Isso traria alguma tranquilidade. Há artigos abordando esse aspecto. Agora, nós devemos lembrar que o João Pedro tem razão, Abdel Malak também tem, nós temos concorrentes, mas as exportações do Brasil continuarão firmes, porque a perspectiva é que o dólar continue muito valorizado frente ao real, estimulando as nossas exportações. Não há perspectiva de que o dólar recue demais. Hoje o dólar está recuando 1,37% agora, chegou a cair para R$ 5,67, agora está R$ 5,68, mas dólar na faixa de 5 ou abaixo de 5 já não se espera mais no mercado. E acima de 5, o dólar estimula muito as exportações brasileiras. Quando o dólar está valorizado frente ao real, as nossas exportações tendem a ser maiores e muito competitivas. Portanto, mesmo uma relação melhor com os Estados Unidos não abalaria tanto as nossas exportações, porque o dólar nos favorece muito. Eu gostaria de lembrar que o dólar não deve ceder mesmo, e há análises consistentes sobre isso, viu, Fabiano? Vamos lembrar que, olha, agora há pouco, um relatório divulgado de Daniel Mota, ele é do Goldman Sachs Brasil, ele diz que a volatilidade do real continuou mais acentuada do que outras moedas e vai continuar por vários motivos. Juros reais negativos, conforto do Banco Central em manter os juros mais baixos por um período prolongado, incertezas em relação ao cenário fiscal, ou seja, as contas do governo, uma possível quebra no teto de gastos e mais. Ele enumera aí a postergação da agenda de reformas do governo, ou seja, o adiamento das reformas prometidas pelo governo e mais. Instabilidade política entre os poderes executivo e legislativo. Fora isso, um fluxo cambial de saída devido aí à remuneração pelos bancos brasileiros menor do que os investidores estrangeiros tinham anteriormente. Essa lista foi feita pelo diretor de negociação de mesas de renda fixa e renda variável do Goldman Sachs, o Daniel Mota, e mostra que a perspectiva para o Brasil é de que o dólar continue muito valorizado frente ao real. Por consequência, nós teremos a manutenção de grande volume de exportações. Acho que o João Pedro concorda comigo, não, João Pedro? Com certeza, Puga. Você olha a questão brasileira, as reformas, a privatização, que era o grande apelo do presidente Bolsonaro, não está acontecendo. Você vê hoje com a Selic 2%, aquele dinheiro que tinha lá fora, que vinha para comprar títulos do governo, o governo vai ter dificuldade em enrolar esses próximos 12 meses os títulos que venceram. O déficit acumulado de quase 900 bilhões de reais no orçamento da União é outro fator complicador. Então você vê um cenário muito difícil, você vê, não vê expectativa de haver uma entrada de investimento estrangeiros direto, que era um outro fator que trazia dólar para o Brasil e ajudava a segurar o valor do dólar em relação ao real. Hoje não, hoje caiu muito os investimentos estrangeiros diretos. Então você vê um cenário complicado. O Brasil depende de produtos agropecuários para manter a situação da balança comercial. Mais de 50%... Ela é definida por esses produtos. E nós, com toda a dificuldade, com Covid ou não, vai fechar a balança comercial com 55 bilhões de dólares em superávit. Isso ajuda, ameniza, mas não resolve o problema. Então, nós estamos vendo uma situação complicada. Os investimentos em infraestrutura no Brasil são poucos.
não há dinheiro, não tem recurso orçamentário para isso, dependeria de uma abertura maior para o capital estrangeiro e o processo de privatização. Pega a Eletrobras, há 2 anos que se fala, desde nos palanques antes da eleição, falava-se em privatizar a Eletrobras. Mas não consegue, as privatizações, fazer. João Pedro e Pulga, que está conosco, essas privatizações, elas acabaram não ocorrendo, pelo menos num tempo em que se planejava, em que se queria, por conta dos impactos. Porque o impacto não é só da doença e como que isso acabou atingindo a população inteira, mas também como lida com isso. Isso acabou não assustando os investidores que poderiam. E aí seria um tiro errado acabar abrindo uma situação de licitação num cenário como esse, que está todo mundo muito nervoso no mundo todo? Olha, eu acho que a grande questão é o seguinte, as reformas que eram tão necessárias, a reforma administrativa, a reforma... a única reforma que saiu é a reforma previdenciária. O resto está tudo embolado. Você pega o Congresso nesse momento, o governo se aproximando do Centrão, o Centrão gosta de cargos, gosta muito de cargos, tem uma obsessão por cargos na área pública. E os centenas de generais que foram nomeados para diretor, para chefe para conselhos estatais, será que esse pessoal tem interesse em privatizar ou ele tem interesse em manter a situação atual? Eu tenho minhas dúvidas. Pega o Correio, a situação do Correio é pré-falimentar, a situação caiu muito a qualidade do serviço do Correio, mas ninguém tem coragem de poder colocar essa questão na mesa. Ou seja, o que vamos fazer? Vamos estar botando dinheiro no Correio? Não sei. Eu estou vendo cada dia uma situação piorada e ninguém fala mais nada. Então, hoje, a Covid virou desculpa para tudo no Brasil. Tudo é desculpa, o Covid vai ficar para o ano que vem por causa da Covid. Não é questão disso aqui. As reformas são necessárias. O país não aguenta manter esse custo da máquina pública, por exemplo. A reforma administrativa tem que ser feita, mas tem que atender todo mundo. Tem que envolver o judiciário, tem que envolver o legislativo e envolver o executivo. Vai atender só um grupo de funcionários do executivo. Não resolve o problema. Tem que pegar todo mundo, trabalhar e ver o que vai fazer. E a coragem? E o custo político disso? Essa é a grande dúvida. Será que a reeleição em 2022 é mais importante que o futuro do Brasil? Parece que muita gente pensa assim, muita gente que eu digo, desculpe, que está ocupando cargos no governo, pensa nesse momento assim. Eu, como cidadão, penso, não, eu acho que a reeleição seria secundária. Teria que ser uma visão de estadista, olhar o futuro do Brasil. Nós dependemos disso? Vamos tocar para frente o processo, vamos melhorar a situação do Brasil. O Brasil tem condições, o Brasil supera problemas, nós passamos tantos problemas, por que não vamos superar isso? Vamos superar, mas tem que haver confiança na máquina pública, tem que haver, não se preocupar com o palanque, esquece o palanque, se vier, se você reeleger, ótimo, se não reeleger também não interessa, o problema é plantar um futuro melhor para o Brasil. Muito bem, João Pedro. Quero agradecer, então, o Walter Pulga, que está aqui com a gente. Daqui a pouco o Pulga volta. João Pedro, agradeço sua participação aqui no Agricultura BR. Vou te perguntar, João Pedro, tem soja para vender você? Não, soja deu cria, viu? Esses 83 milhões de toneladas exportadas, não sei de onde que tirou. Pois é. Ou o consumo caiu tanto a ponto de compensar isso. Agora, o estoque de passagem pode ter certeza, que tu falou, varrer os armazéns. É zero, eu estou varrendo o armazém mesmo, não tem mais. Eu estou perguntando para o João Pedro se ele tem soja para vender, porque você acompanha comigo agora como é que vem soja nos portos de Santos e Paranaguá, valor de referência, de acordo com a Grãos Corretora. Pode colocar na tela, nós temos aqui a Grãos Corretora, ali completando carga, isso é para complementar a carga, ninguém consegue colocar soja hoje em grandes quantidades no porto. R$ 160 o valor de referência nos 2 portos, em Santos e Paranaguá, é o que a Agricultura BR destaca para você. O assunto por aqui agora no Agricultura BR é milho e a Stonex trouxe números atualizados para a sua previsão. E o que me chamou bastante atenção, olha o assunto que está na tela, a previsão para a primeira safra de milho recua. O que nós estávamos dizendo lá no meio do ano? Compra milho porque o milho vai continuar com preço firme no mínimo, ou sobe. E o milho subiu muito, né? E quando a gente falava isso, nós tínhamos milho aí a R$ 40 a saca, o pessoal achava caro. E aí subiu, nós temos aí milho agora a 70 no Mato Grosso, a R$ 80 a saca de milho, dependendo do estado. E o que acontece? O começo do ano, todo mundo sabe disso, ele é marcado por uma produção forte de soja. Tem primeira safra de milho?
tem primeira safra de milho. Mas o volume dessa primeira safra de milho, ela não chega nem a 30 milhões de toneladas. Ela fica abaixo disso. A Stonex trouxe esses números atualizados com um recuo frente àquilo que ela estava prevendo anteriormente. Esse elemento é muito importante. O que aconteceu? A capacidade produtiva em estados como Santa Catarina e o Rio Grande do Sul recuou. Com isso, a Stonex diminuiu também a sua estimativa. Agora, ela é estimada em pouco mais de 27 milhões e 100 mil toneladas. Veja na tela comigo, fica mais fácil de entender esses números. Você vê aqui as 3 safras de milho. Por que são 3 safras? Nós temos uma região, né, ali no Nordeste, para o norte do país, que produz milho em terceira safra. Então é pouco, mas estou contabilizando tudo, porque qualquer milho que tenha no Brasil precisa ser somado. Foi o que a Stonex fez. Veja só, a primeira safra brasileira trouxe uma redução aqui nos números da Stonex, de 800 mil toneladas. Eram estimadas 27 milhões e 800 mil toneladas, agora 27 milhões e 110 mil toneladas. Então cai, recua de uma maneira até forte, 27 milhões e 900 cai para 27 milhões e 110 mil. Cai 800 mil toneladas a previsão de primeira safra. Em relação à segunda safra brasileira, ou safrinha, você pode chamar da maneira como você quiser, aí nós temos um aumento frente à safra anterior. Um aumento bom, de 10,75% para 82 milhões 340 mil toneladas. Essa é a estimativa que se traz aqui em relação à segunda safra, com um aumento também de área a ser cultivada com milho na safrinha. Só que esse milho safrinha você sabe que vai demorar para entrar no mercado. Então, o pecuarista, para terminar gado, lá no mês de maio, no mês de abril, vai ter dificuldade de estar pagando preço caro pelo milho, sem nenhuma dúvida. Aliás, a safra de milho no Brasil não pode dar errado. Se der errado, aí as coisas se complicam muito. Terceira safra, como eu disse, alguns estados do Norte e Nordeste, 1.640.000 toneladas. Com isso, a produção brasileira, de acordo com a Stonex, chega a 111 milhões e 100 mil toneladas na campanha 2021, se tudo der certo. Vamos falar de milho nos Estados Unidos agora, referência na Bolsa de Chicago. Você acompanha agora como é que vem os números. Nós temos milho em Chicago, pode colocar na tela. Nós temos milho em Chicago hoje devolvendo parte dos ganhos que teve nesta última terça-feira no mais curto prazo. Curto prazo vai perdendo um pouco, você vê que a posição está abaixo de 4 dólares o bushel, mas muito próximo, ó, 3 dólares e 99 centos mais 4 o bushel, vai perdendo aí cerca de 0,3% neste momento. A posição de dezembro é a de mais curto prazo e é a de maior liquidez no momento. Março vem a 4 dólares e 5 centos mais 4 bushel, estável. Maio, 4 dólares 8 centos mais 6, também na estabilidade. E a posição de julho, 4 dólares 10 centos mais 2 por bushel. Posições aí todas estáveis neste momento para milho negociado na Bolsa de Chicago, com exceção do mais curto prazo, como eu disse, vai perdendo, vai devolvendo parte dos ganhos que teve nesta terça-feira. Olha, eu estou sabendo, você que está acompanhando aí o Agricultura BR, eu já estou sabendo que tem gente aqui no Mato Grosso do Sul que teve oferta por gado pronto, para arroba de boi, a R$300 para entrega em dezembro. R$300 arroba. Então, os R$300 já está acontecendo, já é visível, já não é aquele ponto de vista de vai acontecer, não é de previsão mais não, já ocorre. Já está ocorrendo proposta R$300 arroba do boi gordo no Mato Grosso do Sul. É o que eu vou adiantando para você, não vou falar o nome do santo, mas temos já esses valores. E aí quando nós falamos do valor a R$300, e hoje eu participava do programa Zebu para o Mundo com Jorge Zaidan e com o nosso amigo Laucídio Coelho Neto. Laucídio Coelho Neto foi meu chefe lá na Acrisul, então uma pessoa que eu tenho muita estima. E a gente falava a respeito do produtor rural, do pecuarista, e o que ele precisa rentabilizar para recuperar essas perdas anteriores. Porque ano que vem não vai ser fácil. A disposição de milho no Brasil, eu acabei de trazer os números da Stonex, é menor na primeira safra. É menor sempre, mas vai um pouco menor do que aquilo que já estava se prevendo. E aí, para ter um melhor aproveitamento e conseguir ter uma terminação com custo mais baixo, o produtor rural vai precisar ter alguns tipos de investimento e a melhor maneira é investir em pastagem. O boi a pasto no Brasil é a grande diferencial competitivo brasileiro e para produzir
pastagem com qualidade, conseguir colocar uma matéria orgânica boa no solo, há diversas soluções. E é para falar a respeito deste assunto que eu recebo aqui em nossos estúdios o Caio de Paula, que é o nosso convidado nessa tarde de quarta-feira, que a gente recebeu gente hoje, hein, Caio? Hoje a gente recebeu bastante, você estava acompanhando o programa, Sim. Nós recebemos bastante gente, já conversamos sobre os Estados Unidos, eleição americana, e agora eu quero falar sobre ser mais competitivo, com aproveitamento melhor de área, com solução que respeita o meio ambiente e melhora solo. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Obrigado, produtor. Pois é, eu acho que assim, a gente tem que falar de soluções, né? Como é que a Tritucap vem no auxílio, né, da produção? Se a gente olhar aí o mercado chinês, por exemplo, nos próximos 5 anos, eles vão consumir muita proteína, né? E o Brasil é um grande exportador de proteína, um grande parceiro comercial da China. A gente está aí com os olhos voltados aí para os Estados Unidos, a eleição americana, que, como vocês falaram anteriormente, é um concorrente, né, e é altamente capacitado, né, o americano. Então, o brasileiro ele tem um custo hoje de produção de proteína ainda baixo. Quando a gente fala de pasto, né, a gente tem um clima que em nenhum lugar do mundo vai ter e não tem essa capacidade de produção que nós temos. A Tritucap vem para auxiliar nesse trabalho, né? Você pega essas áreas que hoje não estão sendo utilizadas dentro da fazenda, elas estão sujas, né? A gente vê nas imagens aí. Você vai pegar todo esse material, vai transformar ele num adubo vegetal, né? E você vai produzir um pasto adubado, né? Porque você vai fazer uma cobertura, você vai reter umidade, você vai fazer usar todo o potencial em pé com ela triturada no chão. Nós estamos vendo o trabalho da máquina e esse material orgânico que está sendo trabalhado ali, ele acaba sendo incorporado ao solo, né? Vira essa massa, né, que está cheio de elementos ali que acabam trazendo uma melhoria para o solo e o fator interessante que é algo que já estava na terra. Né? Então você não tem esse custo de... Caso você precisasse fazer uma incorporação, uma melhoria de solo, você não tem esse custo de transporte, você aproveita aquilo que você já tem dentro da propriedade. Isso, assim, se a gente olhar o Brasil, né, como esse país macro que nós vivemos, a gente vê muitas regiões que têm dificuldade de logística, né? Você vê algumas regiões do Pará, você vê no Acre, você vê no próprio Mato Grosso do Sul, na região pantaneira, você tem regiões que são longe, que o acesso é difícil, então você tirar todo aquele material e depois você comprar adubo para chegar em caminhão, né? Você vê que o custo logístico fica muito alto. E a gente precisa cada vez mais produzir com menos, né? E essa é o que a Tritucap vem colocando no mercado, vem colocando essa ideia na cabeça do produtor de produzir mais com o que você já tem. Você não vai trazer nada de fora, você vai... o que você tem dentro da propriedade, você vai reutilizá-la, né? E assim, com um custo muito menor também de consumo de combustível. É economicamente viável e ecologicamente sustentável. A adequação dela ao maquinário é simples? Como é que funciona? Não, a manutenção é simples, toda ela é feita na fazenda. As peças você encontra no mercado, não tem nenhuma dificuldade, né? Você não vai... acopla ao trator ou outra máquina? Acopla ao trator na tomada de força e sai trabalhando. Ela é muito simples, né? Tanto eu quanto o pessoal da fábrica, sempre quando faz a venda da máquina, acompanha o primeiro dia, dá todo o treinamento e coloca ela para funcionar junto com o funcionário e faz todo o acompanhamento pós-venda, que eu acho que isso é importante. Você está sempre em contato não só com o produtor, mas com o operador da máquina. É porque o resultado está muito ligado à operação. Caio de Paula, e você falou aí da apresentação, de como que vocês acompanham na fazenda. Nesse final de semana, na sexta-feira, se eu não estou enganado, vocês vão fazer uma espécie de dia de campo para apresentação de máquina e como que ela funciona. Né? Como é que vai funcionar isso? No Mato Grosso do Sul, até queria aproveitar, obrigado pelo gancho, fazer o convite para os produtores do Mato Grosso do Sul. Essa semana, né, de sexta a terça-feira, a gente vai estar em algumas fazendas no estado, né, fazendo demonstração. Então, os produtores que tiverem interesse em olhar a máquina, ver como ela funciona, entrar em contato comigo. Se quiser mandar um WhatsApp, eu mando alguns vídeos falando sobre ela e encaminho o convite. Então, já fica aí esse convite.
Realmente a máquina, ela impressiona, ela faz um trabalho que nenhuma outra máquina faz. Tá, nós estamos com o seu contato ali na tela. Só fala o nome dos municípios em que vai acontecer, Caio. Na sexta-feira eu sei que você vai estar aqui pertinho em Corguinho, é isso? Corguinho, Rio Verde e Miranda. Corguinho, Rio Verde e Miranda. Então, entre sexta e terça-feira, entre em contato com Caio de Paula. E tem uma outra. Do dia 11 ao dia 13 vai ter o Lá na Indústria, junto com a parceria aqui com o Canal do Boi. Ah, é verdade. Aí eu espero com a presença de todos vocês lá. Tá certo. Caio, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Fabiano, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Tá certo. Um grande abraço. Caio de Paula falando a respeito aí de tecnologia voltado para melhores resultados na sua propriedade rural. Fabiano. Dos negócios com café em Nova York. Agora você acompanha os números e nós temos as posições hoje recuando. Posição de dezembro a $1, 3 centes a libra peso. Março, $1, 5 centes mais 55. Maio, $1, 7 centes mais 25 a libra peso. E julho, $1, 8 centes mais 90 por libra peso. Somado esse recuo que você está vendo aí na Bolsa de Nova York para o Arábica e a queda do dólar. O dólar vai caindo agora a 1,3%, está sendo muito influenciado pela eleição norte-americana. Isso representa valores mais baixos aí para travamento de negócios com café aqui no Brasil. Trazemos agora em destaque o café robusta negociado na Bolsa de Londres em tonelada e dólar. Referência importante para os negócios com Conilon aqui no Brasil. Então atenção aos estados produtores, Espírito Santo, Rondônia, Bahia. Nós temos queda para o robusta hoje. Janeiro negociado a $1.310 a tonelada, queda de 1,28%. Março, $1.324 a tonelada, recua 1,19%. Posição de maio, $1.338, queda de 1,10% e também queda de 1,16% na posição de julho a $1.354 por tonelada. Nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves como que devem ser os investimentos dos recursos dos produtores rurais em um momento que houve uma oportunidade de melhor capitalização, principalmente na agricultura, mas também na pecuária. E ele respondeu. Ao produtor rural, a minha dica principal de investimento nesse momento onde tem que se plantar área recorde no Brasil, próximo a 70 milhões de hectares. Que você tome muito cuidado, que faça suas contas, faça barter, travando o insumo com quando você for produzir, porque nós podemos ter uma valorização do real e você, se não vendeu, receber um preço mais baixo pelo seu produto em reais, tendo já pago um insumo um pouco mais caro. Então, assim, para essa safra, essa é a minha dica. Operações com o mínimo possível de risco, em virtude do fato que eu costumo brincar que as variáveis estão variando violentamente. Então, se cuida. Curto prazo, médio prazo. Gente, cuidado com expansão inflacionada, tá? Eu gosto muito da frase, vocês provavelmente já ouviram, fiquem melhores antes de ficar maiores. Invista na construção de margem para você e não de tamanho. Primeiro margem, depois tamanho. De que jeito margem? Se der para investir em irrigação, controles, tecnologias, ficar melhor, para daí ficar maior. 2 dicas.
O professor Marcos Fava Neves, acho que o recado está muito bem dado e é muito importante lembrar que o mercado de terras no Brasil está extremamente inflacionado. Então, dica importante também aqui do Agricultura BR. Nós vamos falar agora de mediação e arbitragem dentro do cenário do agronegócio, que também, assim como acontece em outras áreas, é capaz de solucionar muitos problemas, muitas situações que acabam ocasionando situações difíceis e que às vezes se estendem por prazos muito maiores do que se deve. A entrevista é de Sara Kirchhoff. Isso mesmo, André Barabino fala conosco de Campinas, aqui no interior de São Paulo, para falar sobre arbitragem no agronegócio. André, seja muito bem-vindo ao canal do Boi e eu queria que você explicasse qual que é a importância de ter uma arbitragem especializada quando a gente está falando aí do agronegócio em específico. Mais uma vez, bem-vindo ao canal do Boi. Eu que agradeço o convite para participar e respondendo diretamente a sua pergunta. Todos nós sabemos aí que nos últimos anos, nas últimas décadas, o agronegócio vem passando por uma especialização, aumentando a participação no PIB brasileiro e vem se desenvolvendo. Os contratos, as relações cada vez são mais complexas. Então, a arbitragem, que é uma forma de solução de controvérsias privada, e especializada, uma vez que as partes podem escolher os próprios julgadores e definir qual vai ser o procedimento de julgamento, acaba se tornando bastante adequada para esse momento que vive o agronegócio. E por conta disso a gente vê que vem crescendo os procedimentos arbitrais para a solução de controvérsias no agronegócio. Pois é, e em relação ao tempo dos processos, né? Aqui, por exemplo, estava comentando com você antes da gente começar a gravar, na Bolsa Brasileira de Mercadorias existe também uma arbitragem especializada, né? Para o agronegócio, que é para dirimir esses possíveis conflitos. E é possível perceber que a diminuição no tempo desses processos acaba sendo muito significativa, né? Porque se você levasse para a justiça comum, o tempo seria muito mais extenso, né? Sem dúvida. O tempo de duração do processo, do procedimento arbitral, comparado com o processo judicial, ele é muito menor. E isso é um dos grandes benefícios da arbitragem, porque, e muitas vezes, o fato de você ter uma solução dirimida num curto espaço de tempo acaba guardando e preservando a relação entre as partes. As partes continuam tendo relação comercial depois de um procedimento arbitral. Coisa que no judiciário, em matérias bastante complexas, é comum durar mais de 10 anos e acaba sendo inviável a continuidade desse relacionamento comercial. Pois é, André, e falando então especificamente, né, do agronegócio, que é o público que nos assiste hoje, quais que são os principais conflitos que uma Câmara Arbitral de Agronegócio precisa resolver no Brasil hoje em dia? Tem diversos conflitos. Na realidade, assim, os conflitos do agronegócio têm conflitos de características mais simples, médias e mais complexas. E geralmente o que acaba indo para a arbitragem são os conflitos de natureza aí mais complexa, decorrente de contratos sofisticados. Então tem muita questão envolvendo divergência de qualidade de produtos. Aí por conta de pandemia a gente viu crescer muito o desequilíbrio econômico nos contratos agroindustriais, o pessoal não conseguindo entregar aquilo que prometeu por conta de paralisação de atividades, enfim. Problemas no processamento e armazenamento de produtos, muitas vezes em relação a prazo de contrato, enfim, é uma gama enorme de problemas que podem surgir ao longo da execução de um contrato envolvendo o agronegócio. André, e outro ponto importante que vocês também observaram durante a pandemia é a questão da resolução dos casos de forma virtual, né? Isso realmente cresceu de uma forma bem escalonada aí durante esses últimos meses no Brasil, né? Exatamente. A arbitragem, na realidade, já tinha moldes e uma facilidade, né, por conta dessa flexibilidade de ser resolvida de forma virtual. Mas tinham diversos atos que eles eram realizados de forma presencial, como a audiência inicial para assinatura do termo de arbitragem,
as audiências para apresentação do caso, instrução oitiva de testemunhas, oitiva de peritos, e tudo isso em decorrente da impossibilidade de socorrer de forma presencial, vem ocorrendo com todos os cuidados, de forma virtual, sem nenhum problema. Então, a gente vem adaptando o procedimento para ele se tornar 100% virtual. Perfeito, André. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e pelos esclarecimentos. Ótimo, sou eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso. Esse foi então o André Barabino, advogado, falando de Campinas, em São Paulo. É com vocês. A análise de solo convencional considera apenas a parte física e química da terra. Agora, é possível fazer análise biológica também para saber quais tipos de componentes existem no solo, e é o que você vai acompanhar na reportagem de Mauro Andrade. Bioindicadores são componentes biológicos ligados à capacidade produtiva do solo e que não eram considerados nas análises de solo convencionais. Agora, com a nova tecnologia da Embrapa, inédita no mundo, estas enzimas passam a ser consideradas para medir a atividade biológica desse solo. Eu conversei com Ieda Mendes, ela é pesquisadora da Embrapa Cerrados, sobre esse tema. Acompanhe. A tecnologia de bioanálise de solo desenvolvida pela Embrapa consiste na agregação de duas enzimas, a beta-glicosidase e a lisofatase, às análises de rotina de solos. Hoje, quando o agricultor manda uma amostra de solo para o laboratório, ele conseguia acessar apenas a parte de química e física. Havia uma grande lacuna nessas análises, que era a ausência do componente biológico, e a bioanálise veio exatamente para preencher essa lacuna. Com a bioanálise, o agricultor vai finalmente poder acessar a saúde do seu solo, o funcionamento da maquinaria biológica do seu solo, e, com base nisso, tomar importantes decisões de manejo. Um solo saudável, nossas pesquisas têm mostrado que são solos que sequestram mais carbono, armazenam mais água, emitem menos gases de efeito estufa, têm um maior potencial de ciclagem de nutrientes e biorremediação de pesticidas. Por todas essas razões é que a gente considera a bioanálise o mais novo aliado para a sustentabilidade da agricultura brasileira. Com a adoção de sistemas de manejo que favorecem a saúde do solo, todos saem ganhando: o agricultor, a sociedade e o meio ambiente. O assunto por aqui agora é milho. Eu falo sobre os embarques que foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior, foram divulgados na tarde desta última terça-feira. E os embarques de milho totalizaram 5.150.000 toneladas, numa situação que era o máximo que dava para exportar, porque senão acaba com milho no Brasil mesmo. Então, um movimento menor do que em outubro do ano passado. Veja conosco como é que ficou a situação dos embarques de milho. Volume total de 5.150.000 toneladas, queda de 14,3% frente aos números que eram registrados no ano passado, no mesmo período. Uma receita 13,3% menor, com 861.300.000 dólares, enquanto que a tonelada foi comercializada a $167, uma alta de 1,21%. Milho vale mais no mercado internacional, é por isso que o milho está todo indo, né? Está todo saindo do Brasil, praticamente não tem milho. Essa exportação só não foi maior porque não tem, se tivesse seria maior. Momentos finais, você acompanha comigo agora como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago agora vai dando sinalização de alta mesmo, vai subindo, vai se aproximando de 0,5% de alta o mais curto prazo, vindo a $10,69 o bushel. Março, $10,64 mais 2. Maio, $10,62 mais 4. E julho, $10,62 mais 6 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com soja em Chicago.
Dólar comercial vinha caindo 1,3% há pouco. Nós temos o dólar agora a 5,67, cai mais, 1,60% de queda para a moeda norte-americana. É o que nós trazemos aqui. Isso tem a ver com as eleições dos Estados Unidos. O mercado continua precificando vitória de Joe Biden, por isso dólar em queda. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu volto logo mais às 16h10, é claro que aqui no canal do Boi, com a terceira edição. A todos um grande abraço e até lá!